E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre gravitação, e a questão diz o seguinte: seja F o módulo da força de atração entre o Sol e um planeta. Se a massa do Sol se reduzisse à metade, a massa do planeta ficasse 3 vezes maior e a distância entre eles fosse reduzida à metade, o módulo da nova força de atração passaria a ser, e aí a gente tem que definir. Bom, a questão, como eu disse, é uma questão de gravitação, e para eu resolver esse problema eu preciso lembrar que, deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, eu preciso lembrar que força gravitacional é igual a G m dividido por d ao quadrado, onde esse m, esse mzão seria a massa de um dos corpos e o mzinho a massa do outro, e o d seria a distância entre eles. O g é a constante gravitacional. Então vamos colocar nos moldes da questão, tá? A massa do Sol, aí do problema, eu vou chamar de mzão, então, e a massa do planeta eu vou chamar de mzinho. O d vai ser a distância entre eles e a força gravitacional aí é o que a questão chamou de força F. Então a relação é essa, né? Se eu pegar a massa do Sol, multiplicar com a massa do planeta, multiplicar com a constante gravitacional e dividir pela distância ao quadrado, o que eu vou ter é a força F entre eles. O que a gente tem que se ligar então é na relação de proporção para conseguir resolver o problema. Como assim, senhor? A questão me diz que a gente vai pegar então a massa do Sol, e a massa do Sol ela vai sofrer uma redução, ela vai se dividir da metade, e a gente tem que entender qual o impacto que isso vai causar na força, tá? Então se eu pego a massa do Sol, que num primeiro momento é m, e eu faço essa massa, cair para m sobre 2, o que isso vai causar na força? Essa é a jogada. Isso vai fazer com que a força que antes era F, vai fazer com que essa força ela caia para F sobre 2. Então eu reduzi a massa do Sol à metade, reduz a força à metade, tá? Agora, e se eu mudar a massa do planeta, Se eu mudar a massa do planeta, que antes eu estava chamando de mzinho, ela vai mudar para quanto? A questão fala que ela vai aumentar 3 vezes. Então a massa do planeta, que antes era mzinho, vai passar agora a ser 3 mzinho. O que a gente tem que entender? Que a força gravitacional também depende da massa do planeta, Que se essa massa aumenta 3 vezes, o que vai acontecer? A força que antes era F, ela vai passar a ser 3F, Porque aumentou a massa 3 vezes, a gente tem uma relação diretamente proporcional da força com a massa do Sol e com a massa desse planeta. E por último, nós temos a questão da distância. A distância, antes eu estava chamando de d. E aí a questão fala que essa distância ela vai ser reduzida à metade. Então a gente vai pegar a distância e vai dividir a distância por 2. O que a gente tem que se ligar? Quando a gente fala em distância, a distância ela tem uma relação, até fazer de outra cor aqui, ela tem uma relação, primeiro, que inversa com a força. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a distância aumenta, a força tem que diminuir e vice-versa. Segunda coisa é que ela tem uma relação inversa e quadrática. O que isso significa? Significa que quando a minha distância ela reduz a metade, a minha força aumenta 4 vezes. Se a minha distância reduz 3 vezes, a minha força aumenta 9 vezes. Se a minha distância aumentar 2 vezes, então a minha força que cai 4. O que eu quero te mostrar aqui? Quero que tu entenda que a relação é quadrática. Tudo que acontecer com a distância vai ter um impacto ao quadrado na força. Então se a minha distância cai, divide por 2, então a minha força ela tem que aumentar. A minha força que antes tinha um valor F, ela agora tem que ser um valor maior que F. Quantas vezes maior? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, então ela tem que ser 4 vezes maior. O que eu vou fazer aqui,
é juntar todas essas características numa coisa só, né? Juntar todas as características, porque a gente teve 3 mudanças. Uma mudança na massa do Sol, uma mudança na massa do planeta e uma mudança na distância. Cada uma dessas mudanças vai ter um impacto na força. E aí, de uma maneira geral, a gente vai dizer então o seguinte, ó, a nova força, ela vai ser o quê? Ela vai ser a antiga dividido por 2 por causa da massa do Sol, a antiga vezes 3 por causa da massa do planeta e a antiga vezes 4 por causa da mudança da distância. Agora tu relaciona isso, né? Faz a continha aí. 3 vezes 4 dá 12, 12 por 2 dá 6. Então a minha nova força, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser 6 vezes maior do que a anterior. Ela tem que ser 6F em relação à anterior. E aí, olhando as alternativas, a gente fica então com a alternativa A para essa questão, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!